quando você vê numa rodada que o Cuiabá e o Curitiba ganham fora, ganham jogando fora de casa, você fica. Eu vou te falar uma coisa, hein? Já tá difícil, né, pra gente. Tá meio complicado pra gente nesse brasileiro aceitar ou assimilar algumas coisas. Aí você vê o último colocado, sei lá, e o penúltimo colocado, ganhando fora de casa e vê o Cuiabá ganhando não só fora de casa, como do líder e passando o São Paulo na tabela. Show de horror completo, né? Show de horror completo que só não ganha do gol do Pablo, né? Contra o São Paulo. Meu pai do céu, cara. Tem umas coisas que acontecem com o São Paulo. É, tudo que você pode exigir de um zagueiro, do comportamento de um zagueiro, pergunta para qualquer zagueiro aí, pergunta para Fernando Benincasa, grande zagueiro, pergunta para Luiz Pereira, pergunta para Oscar Bernardi, nosso capitão. Não pergunta pro Lucão, não, pelo amor de Deus. Pergunta pro Lucão. Mas pergunta pro cara qual é o beabá do zagueiro. Como é que deve se comportar um zagueiro na área quando recebe essa bola para ter que tirar dali. Tudo que você tem que fazer, o Diego Costa não faz. Tudo que você tem que fazer, o Diego Costa não sabe o que faz. Esse é o grande problema. O gol que ele tomou é para ter guardado lá, para deixar guardado, para mostrar para a base, para os zagueiros da base. Olha, você não faz isso aqui não, viu? É um absurdo, gente. O jogador, o Diego tem uma mania, eu já falei isso várias vezes. E eu vou falar um negócio para vocês. O Diego começou, eu chamava ele de Antônio Carlos, me lembrava o Antônio Carlos, nosso zagueiro Zago. O nível de futebol que ele tinha, a maneira como ele jogava, a técnica mais apurada. De repente o moleque desceu a montanha-russa e não subiu mais, né? Zerou o futebol, jogou muito mal, tal. Aí ele voltou, e eu já tava com essa ideia de que era o novo Lucão, né? E aí, ele foi indo, ele foi melhorando, ele foi se comportando de uma maneira mais adequada. Eu falei, poxa vida, cara. Chegou aí, de repente, o momento da gente enxergar o jogador recuperando o futebol, vamos chamar assim. Mas errei de quilômetro, porque foi eu começar a elogiar o cara, aqueles 5 do Palmeiras na semana passada, meu pai do céu, comportamento completamente errado com relação à marcação. E esse gol do Pablo é o beabá que o zagueiro não pode ter na sua cartilha, né? O jogador, gente, você é zagueiro, cara. O que você faz quando o Rony agora quer dar lição de zagueiro. Gente, não é lição de zagueiro, é o beabá. Se você não faz isso, você não faz outra coisa. Então, assim, a bola vem, ele fica olhando pro cara que vai cruzar, ele não fica olhando para quem ele tem que marcar. Rony, mas como é que ele vai fazer? Ele é zagueiro, ele tem que se colocar de uma tal forma em que ele consiga olhar o cara que vai cruzar e não perder o zagueiro que ele tem que, o atacante que ele tem que marcar. Ele tem que ter esse poder, ele é zagueiro do São Paulo. Qualquer zagueiro faz isso. Mas não, ele vai na frente do jogador, do atacante. Aí ele fica olhando a bola passa por ele não alcança, o zagueiro faz o gol. Contra o Palmeiras foi assim, 2, 3 vezes. E o gol do Pablo foi exatamente desse jeito. Uma vergonha, hein? Uma vergonha, hein, Diego Costa? Me desculpe, cara, mas, olha, eu acho que eu já vou passar a regra e fechar a conta com relação ao seu futebol. Coisa horrível. Coisa horrível. Não fiz nem pós-jogo ontem. Coisa horrível que eu pelo menos vi em Curitiba, né? Um time... Não estou falando do resultado, não. O resultado foi goleada. São Paulo ganhou de goleada lá. Eu estou falando que o São Paulo não ganhou fora de casa e ganhou ontem. Porque, pelo amor de Deus, não pode um jogo desse daí. O São Paulo tem o comportamento que tem. Um absurdo, né? Gente, eu não me conformo. Vocês... Tem gente aí, me responde por gentileza, que acha que o Erisson pode ser jogador, atacante do São Paulo? Vocês têm certeza quem acha que pode? Tem gente que defende a permanência do David no São Paulo. Não é possível que a gente pode ter chegado a esse nível, a esse ponto. Rony, mas o futebol antes era diferente, tinha mais craque. Não, eu estou falando de um mínimo de condição para vestir a camisa do São Paulo. Tem um monte de jogador ali que não tem. Né? Isso não justifica a classificação do São Paulo e a colocação do São Paulo, 11º lugar. Não justifica.
né? Ou alguém vai querer me dizer que o elenco do Cuiabá é melhor do que o elenco do São Paulo, que o elenco do Fortaleza é melhor que o elenco do São Paulo? Alguém vai querer me convencer? Pode ser de personalidade, de comportamento. A parte técnica, não. Senão a gente rasga a nossa folha salarial e joga pro alto. Um absurdo, cara. A gente vê umas coisas que vão revoltando a gente. De novo, gente, há de se ter o discernimento de separar o que a gente conquistou na Copa do Brasil daquilo que a gente tem feito no Campeonato Brasileiro, ou melhor, não tem feito no Campeonato Brasileiro, né? Eu, cara, respeito demais as opiniões, o pessoal me conhece, aí sabe como é que as coisas funcionam comigo. Mas eu, assim, eu não contamino os dois. Eu acho que o São Paulo teve uma grande conquista, sim. Tem gente que jogou pro acaso a conquista da Copa do Brasil, e eu não discuto, porque é a maneira como a pessoa vê. Eu não acho que foi acaso, né? Não foi acaso a gente ter eliminado o Curica, não foi acaso a gente ter eliminado o Palmeiras, e não foi acaso a gente ter sido campeão em cima do Flamengo. Se eu for começar a arrumar justificativa, tem justificativa para tudo em todos os campeonatos. Então nós vencemos pelo nosso comportamento. Por que nós estamos nessa situação que nós estamos no Brasileiro? Para baixo do meio da tabela, sem ganhar uma partida fora sequer. Por que nós estamos assim? Por causa de comportamento. Nós tivemos dois comportamentos. Um comportamento no Brasileiro, medíocre, sem personalidade, sem atitude. E nós tivemos um comportamento na Copa do Brasil. O time focou que ia ganhar a Copa do Brasil e foi em frente, né? Em alguns momentos aos trancos e barrancos, como aconteceu, né, com o Ituano, depois aconteceu com o Sport Recife. E depois o time foi, de alguma maneira, se comportando adequadamente e merecedor do título. Então são duas coisas para a gente separar. Vou repetir para vocês, o que aconteceu na Copa do Brasil não vai encobrir para mim essa merda de campanha que o São Paulo tem no Brasileiro, de forma alguma, e não pode encobrir, porque é muito fraca, é muito ruim. E aquela goleada para o Palmeiras abriu, lembra que eu falei para vocês? Abriu 500 interrogações. 500 interrogações da cabeça de todo mundo. Até com relação à competência de próprio Dorival Júnior, para vocês terem uma ideia. Porque, mas o jogo não valia, não interessa isso daí nós já passamos. Nós já encontrei o cara na rua, o cara falou assim pra mim, eu tava com a camisa do São Paulo, gente, isso aqui é a camisa nova, lançamento da Retrogol, design do nosso querido Edu Schwartz, competitíssimo Edu Schwartz, né? O São Paulo não pegou as camisas dele, que falar, era pro São Paulo tá produzindo isso daí, né? E a nossa querida Retrogol, né? Eu estive na loja deles ali no Itaim Bibi, linda loja. Uma delícia você estar lá dentro. Dia 7 agora tem lançamento do livro do Rubens Minelli, hein? Campeão brasileiro, vou estar lá também. Mas enfim, tô passeando com a minha camisa nova, aí um parmeirense grita do outro lado da rua, desculpa aí a goleada, hein, meu? Desculpa a goleada, não sei o que lá. Eu falei, não, irmão, fica tranquilo, fica pelos três mundial, que vocês não tem nenhum. Aí ele não gostou muito, não. Falou, o cara veio me falar, agora não quer que eu reclame, você vai falar de mundial? Eu falei, não, vou falar do quê, meu irmão? Porra, meu, sabe? Também os caras me enchem o saco. Em compensação, os flamenguistas, vou te falar, os caras conversam, os caras chegam e falam, poxa vida, meu, você me deixou triste, mas foi pro São Paulo, a gente tá bem. Enfim, essa coisa do futebol gostosa que tem, em qualquer canto que a gente vai, a gente fica extremamente feliz e falando de futebol. Tô aqui na querida Bahia, peguei uma semana de folga, hoje não vai ter Raiz e Mochila, né? Avisei a galera, tô dando uma descansada também na cabeça, que não tá fácil para todo mundo, não. Aí dei uma corridinha pra Bahia, pelo menos tomar um sol, esfriar a cabeça, tomar uma água de coco e comer um acarajé, porque as coisas não tão fáceis, não. Tá mais ou menos igual o Diego Costa na zaga do São Paulo. Por isso que eu tô, de alguma maneira, esfriando a minha cabeça. Legal, gente? É isso daí. Vamos voltando a falar de São Paulo. Tem o Cruzeiro agora. O Cruzeiro antes era 6 pontos garantidos. Meus queridos irmãos cruzeirenses, me perdoem, mas rolava essa brincadeira. Hoje em dia já perdeu a primeira, gol do Rafinha contra. Mas vamos ganhar do Morumbi. Porque no Morumbi, meu irmão, os caras com 50 mil pessoas apoiando, até minha falecida avó, Dona Rina, ia jogar bem. Tá bom, gente? É isso daí. Vamos em frente, Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Tamo junto e grande abraço.